Já é possível encomendar o boneco de pelúcia Disturban, edição limitada, por tempo limitado. Acesse o link na descrição ou nos comentários para comprar o seu hoje. O caso ocorreu na Califórnia, em 1991. Em 23 de abril de 1991, uma mulher vai à delegacia e entrega fotos Polaroid de um corpo morto. Ela explica que estava dirigindo pelo deserto de Índio, na Califórnia, e viu algo em uma vala. Ao olhar mais de perto, ela percebeu que era um corpo morto. Então, ela pegou sua câmera Polaroid e tirou algumas fotos como prova. A polícia encontrou o corpo de uma mulher. Ela estava completamente nua, exceto por um sapato. As roupas dela estavam jogadas perto do corpo, assim como joias e extensões de cabelo. Estava claro que ela havia sido violentamente atacada, mas isso era diferente de tudo o que a polícia já tinha visto antes. A mutilação do corpo dela era repugnante. Ela levou um tiro na nuca e depois foi abusada sexualmente. Depois disso, ela foi esfaqueada repetidamente no pescoço, no estômago, nos genitais e no reto. Os mamilos dela foram cortados, assim como as orelhas. E por fim, os olhos dela foram arrancados. Como um ato final de humilhação, as palavras "Eu amo Jesus" foram entalhadas em suas costas, com uma incisão em forma de coração ao redor da palavra amor. Infelizmente, o corpo não tinha identificação, então a identidade ficou desconhecida até 2 dias depois, quando a filha de uma mulher desaparecida revelou o caso. O nome da mulher era Fada Van, que tinha 38 anos. Ela foi levada até lá após frequentar a faculdade comunitária por um colega de classe chamado Philip Carl Jablonski. Para entender como Jablonski chegou ao ponto de cometer crimes tão hediondos, precisamos voltar à sua primeira esposa, Alice McGowan. Os dois se conheceram no ensino médio, mas depois Jablonski entrou para o exército e foi enviado para o exterior. Em 1968, ele se mudou para o Texas e Alice o acompanhou. Foi aqui que ele ficou sexualmente violento. Ele colocava um travesseiro sobre o rosto dela durante o sexo para tentar sufocá-la. Outras vezes, ele agarrava o pescoço dela e a estrangulava até ela desmaiar. O abuso continuou a aumentar e ele tentou afogá-la na banheira quando ela disse que queria se divorciar dele e mais tarde a estrangulou enquanto ela estava grávida, só parando porque sua mãe o convenceu a parar. Alice mais tarde o deixaria e logo ele se envolveu com uma mulher chamada Jane S., que conheceu em 1968. No primeiro encontro deles, Jablonski cometeu um abuso sexual contra ela. No entanto, Jane não denunciou isso, pois se sentiu envergonhada e constrangida. Os dois continuaram em um relacionamento abusivo e, em 1969, ela ficou grávida e ambos se mudaram para a Califórnia. A vida deles era dominada pela violência de Jablonski. Uma vez, durante o ato sexual, Jane disse que queria parar, mas em vez disso, Jablonski sacou uma pistola e ameaçou atirar nela se eles não continuassem. Ele a atingiu com a coronha da arma e a deixou inconsciente. Quando ela recobrou a consciência, Jablonski estava em cima dela. Ele continuou sendo violento durante o sexo e frequentemente a deixava inconsciente com um travesseiro. O medo dela era realmente ser sufocada e seu filho ser deixado com Jablonski. Em 1972, Jablonski, em um acesso de raiva, jogou uma panela cheia de gordura fervendo nela. Ele errou e ela o atingiu com a panela, deixando-o desacordado. Ela então pegou seu filho e fugiu. Meses depois, em 1972, ocorreu outro incidente. Jablonski trabalhava em uma empresa que treinava cães de guarda. Jablonski foi enviado para entregar alguns cães para uma mulher chamada Marcia e seu marido. Ele ensinou o casal a lidar com os cães e deu conselhos sobre os cuidados com eles. Tarde da noite, em 17 de dezembro de 1972, Jablonski voltou à residência para discutir alguns problemas com Marcia sobre um dos cães. Durante esse período, o marido dela estava no trabalho. Jablonski assegurou a Marcia
que não havia nada com o que se preocupar e pediu para ela subir para o quarto e observar pela janela enquanto ele cuidava do cachorro lá fora. Márcia fez o que ele pediu. Ela subiu, entrou no quarto e olhou pela janela. Mas ele não estava mais lá. Na verdade, ele a seguiu escada acima e agora estava atrás dela. Ele colocou uma faca em seu pescoço e ordenou que ela tirasse a roupa, ameaçando matar seus filhos se ela não obedecesse. Jablonski então a forçou sob a ameaça de uma faca. Durante o ataque, ele a atingiu no rosto com a base da faca, fraturando o osso orbital dela. Ele fez tudo isso com um bebê de 8 meses no quarto. Jablonski disse para Márcia que não sabia o que estava fazendo, mas que já tinha começado e que ela poderia identificá-lo. O cachorro lá fora estava latindo. E Jablonski disse para Márcia ir buscar o cachorro, mas que se ela não voltasse, ele mataria os filhos dela. Em vez de pegar o cachorro, Márcia saiu correndo direto pela porta para a casa do vizinho. O vizinho pegou sua arma e correu de volta, pegando Jablonski tentando fugir. O vizinho apontou a arma e manteve ele na casa até a chegada da polícia. Jablonski foi preso, acusado e enviado para a prisão por esse crime. Enquanto estava na prisão, Jablonski tornou-se amigo, por correspondência, de uma mulher conhecida como Mary M. E isso aconteceu através de um programa de troca de cartas em que ela participava com seu grupo de oração local, onde escreviam para prisioneiros. Jablonski e Mary trocaram correspondências durante o tempo dele na prisão, e quando ele foi libertado, ele a convenceu a ir visitá-lo. Depois de alguma insistência, ela concordou relutantemente, mas deixou claro que eles não começariam nenhum tipo de relacionamento. Mary ficou na casa dele por vários dias. No terceiro dia da visita, Jablonski disse a ela que, por ter sido tão sincera em ajudá-lo, ele seria honesto com ela. Jablonski disse a ela que, uma semana antes de sua chegada, ele havia cavado uma cova para ela e até se ofereceu para mostrar a ela se ela quisesse. Mary recusou. Jablonski disse que tinha planejado matá-la, mas por causa de como ela era gentil, ele não conseguiu seguir com seu plano. No quarto dia da visita dela, ele entrou no quarto enquanto ela dormia e a acordou. Jablonski perguntou se ela gostaria de fazer sexo com ele, ao que ela recusou. Depois de alguma insistência, ela concordou em ser amarrada com um fio de tricô, pensando que poderia se soltar se precisasse. Após amarrar Mary, Jablonski deixou o quarto para pegar uma lâmina de barbear. Quando ele voltou, Mary achou que ele ia matá-la. Em vez disso, Jablonski raspou a região pubiana dela e tirou fotos. Em seguida, ele a deixou ir, e no dia seguinte, Mary foi embora. As ações de Jablonski começaram a piorar depois disso, e em fevereiro de 1977, ele conheceu uma mulher chamada Linda Kimball. Os dois ficaram sérios muito rapidamente. Eles se casaram, logo passaram a morar juntos e tiveram uma filha. A mãe de Linda, Isabel, morava perto e, no dia 6 de julho de 1978, ela acordou com Jablonski em cima dela, vestindo apenas sua cueca samba-canção e segurando uma faca em seu pescoço. Jablonski disse a ela que tinha ido lá para forçá-la, mas que não conseguiu porque tudo o que conseguia ver era o rosto de Linda. Isabel conseguiu escapar para a casa de um vizinho, mas não denunciou o incidente à polícia por causa de Linda. Mas quando Linda descobriu, ela deixou Jablonski, levou o filho deles e foi morar com Isabel. No dia 16 de julho de 1977, às 11h, Linda teve que voltar ao apartamento que ela dividia com Jablonski para pegar alguns itens do bebê. Mas, tragicamente, Jablonski estava lá esperando por ela. Naquela tarde, a polícia encontrou o corpo dela no apartamento. Ela foi amarrada, espancada, esfaqueada e estrangulada com um cinto. A causa da morte foi asfixia. Na cena do crime, a polícia encontrou um bilhete escrito à mão por Jablonski que dizia: "Matei até hoje a esposa de união estável. Eu disse a ela que ela nunca criaria Megan sozinha nem me deixaria vivo. Ela implorou para eu não matá-la. Você gritou, mas foi interrompido.
Esse foi o primeiro assassinato de Jablonski, e ele foi preso 11 dias depois no Arizona. No julgamento, Jablonski foi considerado mentalmente incapaz e recebeu apenas 12 anos de prisão pelo assassinato de Linda. Enquanto estava na prisão, Jablonski colocou um anúncio pessoal em um jornal pedindo correspondentes. O anúncio que saiu no jornal estará na tela agora, caso você queira ler. Uma mulher chamada Carol Spadoni respondeu ao anúncio e começou a se corresponder com Jablonski. Carol morava com sua mãe, Eva Peterson, em Burlingame, Califórnia. Em 1982, Carol e Jablonski eram casados. Mas não muito tempo depois disso, Carol quis terminar o relacionamento, pois contou a uma amiga que ele era estranho e que ela tinha medo dele. Em julho de 1985, Jablonski esperava uma visita de seus pais e de Carol, mas acabou descobrindo que Carol não tinha vindo. Isso enfureceu Jablonski tanto que ele agarrou sua mãe, a estrangulou com um cadarço e tapou sua boca. Felizmente, ela conseguiu gritar por socorro e seu marido e os guardas vieram em seu resgate. Em 1990, pouco antes da libertação de Jablonski, Carol contatou Richard Muniz. Richard Muniz era amigo de Jablonski e ex-companheiro de cela. Carol pediu a Richard se ela poderia pegar os pertences de Jablonski, pois não queria vê-lo quando ele fosse libertado. Richard concordou. Nessa mesma época, ela procurou o agente de condicional de Jablonski. Ele informou a Carol que Jablonski queria morar com ela quando fosse libertado. Ela disse ao agente de condicional que não queria que ele morasse com ela, pois temia por sua vida. Jablonski foi solto em setembro de 1990 e buscado por seu amigo Richard Muniz. Jablonski ficou com ele durante o fim de semana enquanto recolhia seus pertences entregues por Carol. Depois disso, ele se encontrou com seu agente de condicional e foi informado das regras da sua liberdade condicional. Ele não tinha permissão para viajar mais de 80 quilômetros e não podia ir à casa de Carol sob nenhuma circunstância. Jablonski não ficou feliz com isso. Ele ficou com seu amigo Ricardo e reclamou que Carol estava sendo influenciada pela mãe e que ela estava interferindo no relacionamento deles. Jablonski depois ingressou em uma faculdade comunitária para estudar automóveis. Foi lá que ele conheceu Jim Lourenço, que depois testemunhou no tribunal dizendo que Jablonski era um homem inteligente e que também havia começado a gravar as aulas em seu gravador. No dia 18 de abril de 1991, Jim vendeu um revólver para Jablonski sem saber nada sobre seu passado e que ele estava proibido de possuir armas. No dia 22 de abril, Jablonski foi visto saindo da faculdade com a Padre Van e ela nunca mais foi vista com vida. Esse foi o começo de alguns dias turbulentos para Jablonski. Em 24 de abril de 1991, Eva Peterson, amiga de Carol e da mãe dela, ficou preocupada por não ter notícias das duas há algum tempo. Essa amiga foi à casa delas para ver se estavam bem. Quando chegou, a preocupação aumentou, pois havia jornais acumulados de alguns dias na frente da casa. Ali e nos fundos havia uma gaiola com gatos. Parecia que os gatos não recebiam comida nem água há algum tempo. Preocupado com Eva e Carol, o amigo ligou para a polícia. O policial Frank Pickens chegou à casa às 7h20 e ouviu cachorros latindo lá dentro. Não parecia haver sinais de arrombamento na casa, mas a porta da garagem para a cozinha estava aberta. A polícia então entrou na casa e encontrou o corpo de uma segunda e de uma terceira vítima. O primeiro corpo era de Eva Peterson. Eva estava nua, da cintura para baixo, e sua blusa havia sido puxada para cima. Uma toalha havia sido dobrada e empurrada em sua boca, e um tiro havia sido disparado através da toalha. Acima do seio direito, havia outro tiro e uma facada no pescoço. Havia também cortes nos mamilos e nos olhos dela. Uma mancha de sangue na cozinha indicava que ela havia sido arrastada pelo chão.
Ela levou uma facada na garganta enquanto ainda estava viva. A causa da morte foi o ferimento de bala na cabeça e no peito. A segunda vítima foi Carol Spadoni. O corpo dela foi achado na sala de estar com uma camisola. Fita adesiva foi enrolada no nariz e na boca de Carol. Estava tão apertada que teria impedido Carol de respirar, mas Jablonski a esfaqueou na garganta, criando um buraco pelo qual ela conseguia respirar. Carol tinha um ferimento de bala atrás da orelha direita e 3 ferimentos de faca no abdômen. Metade do seio direito dela foi removido, expondo o implante de silicone. Como resultado de uma laceração, os intestinos dela estavam saindo pelo ânus e ela havia sido repetidamente esfaqueada nos órgãos genitais. A polícia encontrou uma carta endereçada à senhorita Carol Jablonski, e Jablonski agora era o principal suspeito e estava foragido. Ele foi posteriormente preso no Kansas em 28 de abril de 1991. Ele foi encontrado com uma carteira contendo dinheiro, os cartões bancários de Eva Peterson e um pequeno caderno com os nomes de Eva e Carol. Escrito ao lado dos nomes estava Morte, 23 de abril de 1991. Uma busca em seu carro encontrou um revólver calibre .22 com balas iguais às retiradas dos corpos das vítimas. Fita adesiva usada em Carol também foi encontrada, junto com um cinto que tinha escrito por dentro os nomes e as datas de morte das vítimas dele. A polícia também encontrou um gravador e, em uma das fitas, ele fala sobre os assassinatos em detalhes, desde a perseguição até o momento do crime. A fita também narrava como ele atirou em sua última vítima, uma senhora idosa que trabalhava em um posto de caminhoneiros. Isso foi logo depois que ele matou Eva e Carol. O nome da vítima era Margie Rogers. O corpo dela foi achado em 27 de abril no posto de gasolina onde trabalhava. Margie levou 2 tiros na cabeça. Jablonski foi condenado pelo assassinato de 4 mulheres e sentenciado à morte em 12 de agosto de 1994. Ele morreu em 27 de dezembro de 2019, aos 73 anos de idade. E agora vou passar para um amigo e um dos meus youtubers favoritos, Mike do Bizarre Bazar. Olá a todos e obrigado por me receber novamente, Day. Vou mostrar esta carta que recebi 2 meses antes de Jablonski morrer. Mas preciso avisar, ela foi escrita para ofender e é absolutamente repugnante. Ele começa me dizendo o seguinte: querido Mike, recebi sua primeira carta e não quero te responder. Fui desencorajado por vários grupos no Reino Unido. Além disso, sinto que não teria nenhum benefício em usar uma caixa postal nos Estados Unidos, porque geralmente escrevo cartas muito longas. Para começar, é muito difícil de ler. Precisei da ajuda de um amigo para transcrever e isso demorou muito. Não tenho certeza se é fantasia ou se essas coisas realmente aconteceram, mas acho que é uma mistura dos dois. Mas é simplesmente tão ofensivo. Ao ler esta carta, terei que pular algumas partes, pois são ofensivas demais para serem lidas em voz alta. Tenho 73 anos e estou no corredor dos surdos há 24 anos. No momento, há uma moratória sobre a pena de morte na Califórnia. Não tenho remorso por nenhuma das minhas vítimas. Eu matei, estuprei e abusei. Eu sou o predador e as vítimas são minha presa. Estou no corredor da morte por assassinato. Universitária, eu classifico que ela foi uma excelente presa. Além disso, estou no corredor da morte pelo assassinato da minha esposa feia, Carol, e da minha sogra linda e peituda, Eva. Considero Carol uma presa inútil e Eva uma excelente presa. É revoltante como ele classifica suas vítimas. Nunca vi um assassino agir assim. Ele ainda fala sobre Fatomer. A lembrança que eu gostei da minha presa feminina, a com asperges, eu peguei os mamilos, as orelhas e os olhos dela. Gravei Eu Amo Jesus nas costas dessa. Um dos meus psicólogos escreveu no meu prontuário que eu sou como um pescador e mordo o anzol onde capturo minha presa. Eles descobrem que estão na cama com o diabo. Outro psicólogo disse que eu tenho uma maneira antinatural de ver crianças pequenas na minha vida e as abuso.
Fui criado por um pai alcoólatra cujo passatempo era bater na esposa e nos filhos. Quando fui abusado, meu primo também foi quando contei para ele e ele os consolou. Disseram a ele que ri e fiquei nervoso, doloroso. É interessante como ele diz essas coisas horríveis e depois continua tentando nos dar algum tipo de justificativa para o que fez. Uma explicação que ninguém pediu, mas ele sentiu necessidade de dar. Eu tenho um fetiche por comerciais de fraldas na televisão. Eu adoro quando elas estão dormindo com as pernas abertas, deitadas de costas, mostrando o que tem entre as pernas. Essa carta é simplesmente nojenta demais. Vou ler mais algumas linhas para você entender o que está sendo dito e depois vou parar por aí. Assim ninguém ouviria as irmãs gritando. Eu ajustava a voltagem, colocava elas em poses exóticas. Era hora de April experimentar seu pior pesadelo. Eu sou o céu e o medo. Acho que ele esqueceu que não queria escrever para mim. Acho que depois que ele começou, ele gostou e escreveu 32 páginas de uma vez. Acho que nunca vai haver um momento certo para expor essa carta inteira, porque é linha após linha das piores coisas que já li na vida. É apropriado ser o testamento final de um serial killer que morreu pouco depois de escrever isso. Ainda bem que se foi.